frase que diz: querer é poder. Mas no mundo dos negócios, acreditar em uma boa ideia não é o suficiente para ela dar certo. Às vezes, falta apenas um incentivo para concretizar o sonho de empreender. O programa Eu Posso, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, SEDEST, vai dar esse apoio para os microempreendedores aqui da capital. Qualificação, crédito, consultoria, tudo o que for necessário para fomentar a economia local. E a TV Cidade faz um convite a quem é empreendedor ou conhece um. Acompanhe essa produção que leva o mesmo nome da iniciativa para receber dicas preciosas de como gerir o negócio e buscar o apoio certo para ele crescer. A partir de agora, começa a primeira edição do programa Eu Posso. A educadora financeira Priscila Mendonça é uma das parceiras do programa. Hoje a gente mostra uma conversa dela com a social media e analista de métricas Indira Petit. As funções estão em alta no nosso mercado, mas você sabe o que realmente faz quem trabalha com isso? Nesse bate-papo você ainda vai saber como se dar bem na área e equilibrar as finanças. Veja! E o nosso papo de hoje vai ser sobre finanças pessoais e estamos com uma convidada bem especial, é a Indira Petit. Ela é empreendedora, social media, analista de métricas e a gente vai conversar com ela como é que ela conduz as finanças pessoais dela e contar um pouco de como é esse ambiente de negócio dela que é tão novo, tão atual. Vou dar as boas-vindas para a Indira. Tudo bom, Indira? Tudo bom, Priscila. Me conta um pouco e conta pra gente como é que é o teu trabalho. Então, eu trabalho com duas partes do trabalho de redes sociais, né? Eu trabalho com a análise de métricas, que são os números por trás de uma rede social. Então, o alcance, o engajamento, para a gente entender o conteúdo que funciona, o conteúdo que não funciona tão bem no perfil, o que é que as pessoas preferem, a gente precisa entender o nosso público. E esses números nos dão essa oportunidade. E o outro trabalho é o trabalho, de fato, de coordenação de redes sociais, que é de planejamento de conteúdo, de postagem, de produção de conteúdo quando necessário. Maravilha. E eu imagino que para o empreendedor, nesse formato atual, que eu acho que você, quando a gente fala de calcular qual é o custo da empresa, a sazonalidade, existe a palavra sazonalidade no teu tipo de negócio hoje? Existe. Existe, assim, é um ponto muito importante. Normalmente a gente, quando se é um empreendedor, o empreendedor pode cair numa grande casca de banana, que é a ideia de que você irá sempre ganhar o mesmo. E aí um mês você está rico, você tem vários clientes, no outro mês acaba o contrato de metade desses clientes e se o empreendedor não tiver de fato um planejamento, ele vai se perder nisso e achar que um mês eu estou rico, um mês eu estou pobre. E aí eu me lembro muito do Eduardo Amuri, do Finanças para Autônomos. Maravilhoso. Quando ele fala sobre a gente calcular a média do que a gente ganha durante o ano e a gente entender que o nosso custo de vida, ele tem que viver abaixo daquela média. Se ele extrapola aquela média no mês que eu ganho muito, no mês que eu ganho pouco vai faltar. E aí quando eu entendo essa média, eu entendo de fato até onde é o meu teto. E aí, por isso é importante você entender primeiro qual é o teu custo de vida e qual é o custo da empresa, primeiramente, porque o teu negócio, ele, por mais que aparentemente ele não existe um custo fixo mensal, mas você precisa investir em equipamentos, em aparelho, muitas vezes pagar um plano de internet, e existe esse custo que deve ser pago primeiramente para que depois você se pague, afinal, como a gente já bem conversou, você mesma é funcionária da sua própria empresa, né? Então, me conta um pouco mais. Você já desde sempre já separou, já sabia teu custo de vida? Como que foi esse teu processo, essa tua relação com as tuas finanças, sendo empreendedora? Conta um pouquinho pra gente, como que foi essa transição? Então, assim que eu virei MEI, não foi uma transição fácil, porque eu vinha de anos sendo CLT. Então, a primeira ideia que eu tinha era que todo o dinheiro que entrava era o meu salário. E eu não tinha essa ideia de que havia, de fato, uma sazonalidade do quanto eu ganharia, que a minha carteira de clientes
ela poderia estar aqui, ela poderia baixar a qualquer momento. Eu não tinha essa ideia. E foi a partir dos cursos de finanças, de estudar finanças pessoais de fato, que eu entendi que eu era uma funcionária. Eu sou a dona da empresa, mas eu também sou funcionária. Sim. Então, nem tudo que entra para aquela empresa é um dinheiro que eu posso gastar livremente, porque a empresa tem um custo. Os materiais que eu uso, um equipamento que seja necessário, um curso que eu desejo fazer para melhorar naquela área, tudo isso faz parte dos custos da empresa. Então, há uma separação do que é de fato o dinheiro da empresa e o que é de fato o dinheiro de Indira pessoa, Indira funcionária daquela empresa. Sim. E se eu não separar isso, eu entro numa confusão de confundir o que é a empresa e o que sou eu. E uma hora isso quebra a empresa. E hoje você utiliza algum mecanismo, por exemplo, eu sempre recomendo abrir contas ou contas diferentes, ou instituições diferentes. Como é que você hoje faz essa separação? Eu tenho contas diferentes, contas pessoais e eu tenho contas de pessoa jurídica, e nas de pessoa jurídica fica o dinheiro da empresa. Perfeito. E eu transfiro o valor que eu me pago enquanto um salário para a minha conta pessoal, e lá é de onde eu vou gastar as coisas, né? O cartão da empresa ele é intocável, porque ele não está dentro do meu orçamento. Sim. E o meu cartão pessoal de débito, de crédito, é o que eu de fato posso utilizar. E tem uma questão que eu já vivenciei com outros empreendedores, eles sempre trazem a questão do não ter um dia certo para receber. E eu acredito que isso, não sei se é comum na tua área, mas como é que você lida por semana, quinzenal? Você administra, por exemplo, eu vou transferir tanto X para minha conta pessoa física, vou administrar esse valor por tantos dias. Como que você conduz para a tua vida hoje isso, para o teu exemplo? Então, antes do mês começar, eu tenho uma ideia de quanto que eu vou ganhar naquele mês, sempre. Então, a minha planilha de orçamento mensal, ela começa antes do mês começar. E ali eu sei os dias que eu vou receber de cada cliente, e eu sei quanto desse dinheiro é de meu gasto pessoal e quanto desse dinheiro de fato ficará com a empresa. Então, à medida que eu for recebendo, e eu sei também os dias que eu tenho minhas contas para pagar os meus gastos. Então, à medida que eu vou recebendo, eu já vou separando o dinheiro. Até aqui é meu, o restante já não me pertence mais. E dentro desse dinheiro que é meu, eu sei, eu preciso de tanto até o dia tal, e eu preciso de tanto até tal dia. Já aconteceu de, por exemplo, em algum momento você receber menos do que o que você estava esperando, e aí você tinha uma reserva para isso? Sim, já aconteceu. E sem reserva você não funciona, porque a qualquer momento um cliente pode desaparecer. Eu sou prestadora de serviços, né? É diferente quando você trabalha vendendo algo, comercializando algo, porque aí de fato você depende das vendas, né? As vendas podem ser boas, as vendas podem ser ruins. Eu dependo dos meus clientes. E eles podem, a qualquer momento, se o contrato estiver perto de encerrar, eu já tenho uma ideia, ou o contrato ser encerrado por algum motivo extraordinário. E normalmente o contrato também prevê que se ele é encerrado por alguma coisa extraordinária, fora do comum, fora do padrão, o cliente terá que pagar uma multa, que também entra para a minha reserva ali, para que aquele mês não seja um baque muito grande. É verdade. Por isso que é importante, talvez, já ter uma reserva na pessoa física. Isso. E na pessoa jurídica também, ainda que talvez para empreendedores que tenham um modelo que exija um custo mensal maior, de ter uma reserva como um capital de giro para aquele negócio, mas na pessoa física eu entendo que é primordial, e talvez é o que pode ter te ajudado em alguns momentos de oscilação de faturamento, não é isso? E a gente tem uma previsão de contas, né? Dentro daquele custo de vida, mesmo que entre menos dinheiro, eu ainda tenho que continuar pagando as contas que eu normalmente pago. Então, se não tiver essa reserva na minha vida pessoal, isso eu posso desestruturar o que é o dinheiro que deveria ser somente da minha empresa. Sim. E eu posso desestruturar as minhas finanças, entrar numa reserva que é uma reserva da empresa, e que eu posso daqui a um mês o meu computador ou o meu celular quebrar e eu precisar daquele dinheiro como um equipamento que não é meu pessoal. Exato. É um equipamento de trabalho. E aí quem é que vai pagar?
Se não você e você mesmo, Isso. que é o seu negócio. Isso. E- A empresa, mulher, eu não. Exato. Eu sou eu, a empresa é a empresa que paga. Aquele eu A eu dona mesma da e empresa, ele. quando eu viro a chave, a dona da empresa vai lá e É paga. verdade. Me diz uma coisa, você, ao longo dos meses, como ex-CLT, talvez eu sei também esse sentimento, não sei se é o mesmo que você tem. Você guarda algum valor para o final de ano como 13º? Ou você já desencanou, já Eu virou a superei página? essa ideia do 13º. Eu guardo, de fato, um valor para tirar minhas férias. Sim. E aí, que eu sei que é um período que eu quero passar sem trabalhar, então eu sei que se eu não trabalho, eu não recebo como prestador de serviço. Independente dessa realidade. Então, eu guardo o valor das minhas férias. Mas a ideia do 13º é meio que uma ilusão, né? Que o CLT tem de que para o CLT funciona porque você está trabalhando naquele quadro de horas e você está recebendo um 13º salário pelas horas a mais que você trabalhou. Mas o meu serviço não, ele já inclui aquela quantidade de horas que eu estou oferecendo aquele serviço. Então, para mim, o 13º não faz sentido, até porque o período de dezembro e janeiro, sazonalmente, ele não é um período muito bom. Então, não é um período que eu quero ter um gasto maior do que o necessário. Se eu tenho um gasto planejado, quero viajar, quero alugar uma casa, tenho os presentes para dar, tudo isso faz parte do meu planejamento de orçamento já desde o começo Ao longo do ano. Isso. Então, antes de virar o ano, você já consegue fazer esse planejamento anual e vai acompanhando de quanto em quanto tempo. Você faz, vamos dizer assim, uma faxina no teu orçamento anual, mas acompanha semestralmente ou não? Ou você realmente vai acompanhando ali e fazendo os ajustes no meio do caminho? Meu orçamento tem que ser acompanhado semanalmente. Semanalmente. Semanalmente eu estou lá atualizando a minha boa e velha planilha. Aí eu tenho a planilha mensal e a planilha anual. E aí no que eu atualizo uma, eu ajusto a outra e eu estou observando ali, tendo um parâmetro do que serão os próximos meses. Minhas planilhas geram gráficos para eu ter uma ideia boa de como é que essa renda está variando ou não. Perfeito. Eu acho que você tocou em um ponto de falar em planilhas. E tem muitos empreendedores que em outros formatos de negócio se veem naquele distanciamento com a tecnologia, porque não possui aquele manejo fácil. E tem que ser fácil, né? Isso. Primeiramente porque a rotina do empreendedor, ela suga muito da tua energia, do emocional. E se você não tiver bem esse acesso às finanças pessoais, principalmente se você não tem essa familiaridade e se é algo novo, tem que ser muito fácil. Você sempre foi de planilhas ou você em algum momento começou num formato de planilha simples ou começou anotando papel? Como é que foi essa tua transição ou evolução nesse seu controle? Eu sou um neném digital, né? Então, eu sempre amei, vou fazer uma propaganda aqui para a Microsoft gratuita, eu sempre amei o Excel. É maravilhoso. E eu achava um negócio fantástico que ele fazia as contas por mim. Sim. Então, para mim, as planilhas, hoje eu uso o Google Planilhas, é o principal. Eu também. E para mim, as planilhas, elas fazem muito do trabalho por mim. Sim. Então, basicamente, eu só alimento ali as informações e a planilha faz as coisas por mim. Então, para mim é simples. É o que para mim funciona. Eu tinha tentado antes, para cuidar das minhas finanças pessoais, utilizar o aplicativo. Conectar o banco e tal. Mas o aplicativo, ele se perdia no meio de muitos outros aplicativos que eram mais interessantes do que ele. E a minha planilha não. A minha planilha, de fato, é um compromisso. E para mim se tornou... reflete a sua vida. Isso, para mim se tornou uma coisa assim que é interessante de ver. Quando eu vou alimentar a minha planilha, eu falo, nossa, caramba, eu fiz isso, né? E não esperava. Caiu certinho dentro do meu planejamento. Perfeito, era isso que eu queria. Ou, nossa, gastei menos do que eu esperava. Aquela sensação gostosinha. A minha planilha, ela tem 2 gráficos, né? O de gastos e o de economia. E aí sempre tem uma sensação gostosinha quando o de economia tá maior do que o de gastos. Ótimo. E é interessante porque é um momento também de autoconhecimento. Sim. Você conhece um pouco de si, do seu comportamento, e você faz uma análise talvez ali do que, nossa, esse momento eu não estava tão legal, gastei com isso, Sim. ou eu estou numa fase um pouco mais equilibrada, e acaba que você... Eu fiz um curso de finanças pessoais com você, em que eu falei justamente sobre a minha autocompensação financeira, Sim. que era pedir comida.
Sim. E aí, por exemplo, eu consigo observar pelos meus gastos de alimentação quanto a minha saúde mental melhorou. Olha que legal. Porque comida é uma coisa muito importante para mim, eu adoro comer. São recompensas. Mas por que a recompensa tem que ser aquela ali, naquele ponto específico, ou às vezes até em um exagero? Porque a recompensa por um dia legal é mara, mas aí tive um dia ruim, eu vou pedir comida. Tive um dia bom, eu vou pedir comida. Choveu, eu vou pedir comida. Tudo se torna uma desculpa para uma recompensa. Sim. E isso para mim era um sinal de que a minha vida não estava muito bem. Eu observei com muita clareza isso. E eu queria fazer um carinho em mim de alguma forma. E eu fazia extrapolando um orçamento que era o meu orçamento de delivery. Que eu não deveria extrapolar porque não havia a menor necessidade. Eu tinha comida dentro de casa, eu fazia feira, estava tudo certo. E eu não precisava daquilo. Então, quando de fato eu encontrei um equilíbrio de trabalho, quando a minha saúde mental melhorou, eu consegui me cuidar melhor. Então, de fato, esse pontinho aí, ele foi diminuindo e foi muito legal. Incrível. No curso de Finanças Pessoais que a gente oferece na Prefeitura para os empreendedores que querem participar do programa Eu Posso, a gente fala também sobre essa questão do bem-estar e como a gente fica nessa busca entre sempre estar no sinal verde. Essa teoria do semáforo emocional é até uma teoria explicada pela professora Vera Rita, que é grande referência na área da psicologia econômica. E é interessante quando a gente faz essa busca, né, do sinal vermelho para o sinal verde, e às vezes essa entrada no sinal verde, como aconteceu contigo, que acontece com todo mundo, acontece de forma ilusória. Nossa, eu estou cansada depois de um dia de trabalho, hoje as vendas não foram legais, houve uma quebra de contrato e aí vou descontar em alguma coisa, né? E geralmente essa passagem desse sinal vermelho para o sinal verde, ela acontece de forma ilusória, e é importante esse autoconhecimento, essa busca pelo bem-estar de uma forma saudável. Então, isso que você traz desse autocuidado, me conta um pouco, hoje você tem uma rotina também de autocuidado para que isso reflita na condição do teu negócio e, consequentemente, nas tuas finanças, né? Tem. Dentro do meu orçamento existe a categoria de saúde, que ela engloba a minha saúde física, a minha saúde emocional também. Então, por exemplo, uma parte do gasto que eu tinha com comida hoje é investido em terapia. E aí isso é importante para mim. Eu preciso fazer fisioterapia porque eu trabalho muito tempo sentada e numa posição que, assim, eu tento manter o mais ideal possível, mas em determinado momento você está na frente de uma tela assim. É verdade. Né? E aí a coluna sente, uma senhora de idade. Então eu faço fisioterapia, eu vou para a academia todos os dias, até quando eu não estou com vontade, porque a academia me dá energia para trabalhar, para fazer o que eu preciso. E tudo isso é um entendimento como um investimento. Eu tenho os investimentos da empresa, mas eu tenho que ter um investimento na pessoa que está por trás da empresa para que ela não seja exausta. E já para encerrando o nosso papo, eu sempre falo, né, que nem tudo é sobre dinheiro, mas a vida, né, ela em cada momento, ela vai precisar que a gente tenha uma condução diferente, e o dinheiro que a gente ganha, o dinheiro do fruto do nosso trabalho, ele tem que refletir aquele momento da vida. Então, já para um recado aqui final, eu acho que essa sua realidade, o que você hoje tem feito de buscar o seu bem-estar para que isso reflita no teu negócio, é importante a gente deixar isso para um empreendedor, empreendedora que está do outro lado, que às vezes é um outro modelo de negócio que requer outro tipo de energia, mas que ele ou ela sempre tenha em mente que é preciso tomar as rédeas do seu orçamento, é preciso ser protagonista da sua vida financeira, porque do contrário acaba aquilo tudo, né, tomando conta da sua vida, e você entra num ciclo de escravidão ali e que não vê fim. Então eu queria que você deixasse algum recado quanto a isso para os empreendedores e empreendedoras, já que você vive isso na pele. Eu citei muitas formas de autocuidado que normalmente são caras. Sim. Então, talvez uma pessoa que está com um negócio que está começando ou que está passando por um momento ruim, ela não consiga ter acesso a essas coisas de fato. Mas, às vezes, uma noite tranquila que você tira no meio da semana para descansar,
uma água que você esquenta e faz um escalda-pés para tentar dar aquela relaxada no final de um dia que foi muito ruim. Uma horinha que você tira e senta e vai ler um livro, assistir um filme, tentar relaxar e tentar encontrar um pouco de equilíbrio, uma fonte de alegria. Indira, eu agradeço demais, foi muito engrandecedor para mim, eu acredito que para os empreendedores que vão nos assistir também, que estão nos assistindo. Muito obrigada, espero vê-la em breve e até por aqui novamente. Eu que agradeço. A Sedeste dividiu Eu Posso em 5 categorias: criar, trabalhar, crescer, aprender e semear. Quem associou essa última à agricultura fez certo. A gente vai conhecer agora um pouco dessa iniciativa voltada para os produtores rurais de João Pessoa. E uma das possibilidades bem aceitas no mercado local é o de plantas ornamentais. Saiba o que é preciso para cultivar uma delas. Sou José Araújo, estou como consultor técnico na Sedeste, com Eu Posso Semear. Nós estamos aqui no nosso campo experimental de flores tropicais, né? Onde nós estamos distribuindo mudas com o pessoal da agricultura familiar, né? Dando mais uma opção de renda e com toda a orientação técnica, desde o plantio até a comercialização, passando por toda a cadeia produtiva. Nisso inclui oficinas de arranjo, inclui produção de mudas, a venda de flor de corte, que eles vão levar juntamente com esses ônibus, junto com as hortaliças, com os produtos agrícolas cultivados. Eles vão poder também oferecer a flor, vai ser um diferencial, né? E assim nós estamos caminhando e a tendência é o sucesso total. Esse espaço, nós temos a Secretaria, tem uma parceria com o SEMAN e o SESC, né, que nos cedeu essa área aqui do viveiro municipal para a gente fazer os nossos experimentos na área de floricultura, que é um projeto que a Prefeitura Municipal de João Pessoa abraçou e está apoiando, porque ela quer que nós queremos que João Pessoa seja a cidade das flores, ser uma referência de flores no Nordeste. Aqui nós estamos iniciando com 13 espécies, né? Foram escolhidas assim as espécies que não precisam de muito trato cultural, para dar mais uma funcionalidade à atividade, né? E nós temos 13 espécies no momento sendo cultivadas aqui. As flores tropicais, ela tem uma aceitação muito grande no mercado, por ser uma flor de durabilidade, né? De uma beleza exótica, diversas cores, formas, e ela é comercializada por hastes, entendeu? O valor de haste. No mínimo, uma flor tropical, ela custa R$2 a haste. Agora isso depende muito se for uma quantidade por atacado. Eu estou falando na coisa do agricultor levar as flores para comercializar junto com a sua macaxeira, com o seu feijão verde, com a sua alface. O custo para esse tipo está custando em média R$2. Meu nome é Adriano, sou diretor da Agricultura Familiar e Pesca da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Faço parte do projeto Semear, que é um projeto da Prefeitura que interliga, junta todos os programas voltados à agricultura familiar e pesca de João Pessoa. Então, entre os principais programas a gente pode destacar a distribuição de sementes, as plantas ornamentais, como a gente está aqui no viveiro, distribuição de trator para limpeza de terra inicial, e a gente participa do início ao fim de toda a cadeia produtiva, desde a plantação, limpa do solo, com a plantação, com os técnicos responsáveis visitando os produtores, indo até a precificação e venda do produto
que são com nossas feiras itinerantes. Já temos hoje 256 produtores cadastrados da cidade de João Pessoa e a equipe já está em campo, todos eles com os técnicos, procurando a melhor forma de ajudar esses produtores e melhorando a qualidade de vida de cada um deles. É pouco conhecido aqui no nosso município, mas é um mercado totalmente aberto aqui na cidade de João Pessoa. Uma vez tendo em vista que todo comerciante, festas, casamentos, tem esse produto, tem essa planta e vem de fora, que a gente não tem essa cultura de produzir essas plantas aqui. Então, um dos nossos projetos é exatamente esse, tentar inserir esses produtores, mostrar a ele que é viável, é fácil e tem rentabilidade. Quem tiver interesse em participar de qualquer um dos nossos projetos, que ainda não está cadastrado na nossa lista, pode procurar o setor do CMA, que fica lá na Sedeste. E a coordenadora do Centro de Criatividade e Moda da Sedeste, Fabi Falcão, também faz parte desse projeto. E ela tem uma sugestão imperdível para quem gosta de trabalhos manuais. São as biojoias feitas com escamas de peixe pelas artesãs conhecidas como Sereias da Penha. O trabalho é impecável e a nova coleção vai ser apresentada em breve em um desfile. Confere a dica. Ser criativo é ter a capacidade de se reinventar-se todos os dias. E esta pandemia nos mostrou isso. Muitas pessoas, muitos empreendedores tiveram de passar por esse processo de se reinventar, de se redescobrir para dar uma nova cara aos seus negócios. E com as Sereias da Penha, as amadas Sereias da Penha, não poderia ser diferente. Elas que fizeram sucesso no São Paulo Fashion Week, nas passarelas do São Paulo Fashion Week no ano de 2015, estão de volta e a volta já tem data marcada, viu? Dia 11 de novembro vai ser o lançamento da coleção Beleza Sem Padrões das Sereias da Penha. Elas prometem apresentar uma coleção de verão super colorida, reinventada, com novos elementos e confesso para vocês que eu já tô bem ansiosa, afinal de contas, também tive a grata missão de fazer parte dessa coleção, dando mentoria. E criatividade é a palavra da vez, é a palavra do século. O handmade, que é o feito à mão, está mais em alta do que nunca e inclusive as grandes grifes têm valorizado muito. Então é preciso, nós precisamos, na realidade, valorizar o nosso artesanato local. Precisamos reconhecer que aqui em João Pessoa, não somente na Paraíba, é um celeiro de grandes artistas, a exemplo das Sereias da Penha. E eu estive lá, captei algumas imagens e vou mostrar para vocês agora. Essas mulheres são pura criatividade, não é mesmo? Então, só reiterando, a coleção das Sereias da Penha será lançada dia 11 de novembro. Fiquem ligadinhos através das redes sociais das Sereias da Penha, @Sereias da Penha, que elas estão postando tudo. E eu tenho certeza que essa coleção vai esgotar rapidinho. Espero que vocês tenham gostado do quadro Eu Posso Criar e até a próxima! E aí, gostou dessa novidade da TV Cidade João Pessoa? E não fica só por aqui. Em breve tem mais Eu Posso novinho nas redes sociais. Até logo!